Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Altistar. Como sempre, estamos aqui eu, Antônio Augusto Ferreira Neto, que vocês já conhecem há um bom tempo, o filho da Lilian, que a propósito vai passar agora para ela se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que a pessoa vai estar assistindo. Eu sou a Lília Ferreira, mãe do Antônio. E vou passar a bola para o Antônio de novo, porque é ele que tem que chamar nosso convidado de hoje. Não, sim, mas só estava dando seu tempinho para você se apresentar. Junto com a gente hoje temos a Lenissa Lucena. Falei certo, né? Certo, Lenisa Lucena. Lenisa. É. Eu achei que era um S, não tem problema. Psicopedagoga e focada na parte de psicoeducação. É um imenso prazer ter você hoje com a gente e espero que a nossa conversa flua bastante e tenha bastante coisa para ser falada. Isso aí, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. E tenho certeza que vamos aprender muito e ensinar também, né? Com certeza. Eu acho que eu assim, já vou começar, né? Manda ver. Na psicoeducação. Fala um pouquinho para mim sobre esse tema. A psicoeducação é uma área dentro da saúde mental. Então a gente Da saúde mental. Sim, a psicoeducação, inclusive, dentro da psicologia, né? Eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. É uma área muito... deveria ser mais, no caso, explorada, que é adultos neurodivergentes. No caso, eu sou o TDAH, e eu tenho déficits no desenvolvimento. Desenvolvi certas dificuldades ao decorrer da vida. Então, a psicoeducação, ela vem para nos ensinar, para ensinar a superar e desenvolver certas competências que não foram desenvolvidas na época. Então, a gente está falando de comportamentos emocionais, autoliderança, autoativação, são lacunas no desenvolvimento que qualquer pessoa pode ter, independente de ser neurodivergente ou não. E a área da psicologia ou da psicoeducação que entra para trazer esse conhecimento no desenvolvimento do ser como um todo, Então, que é o aprendizado. Essa educação, ela é diferente da educação mesmo, de escola. É diferente. É uma não se ensina na escola. Entendi. Uhum. Deveria, né? É exatamente sobre isso que a gente conversou. Aquela coisa que é puxada para os pais e muitas vezes não acontece. Que a gente conversou sobre isso ontem. Que assim, vou puxar para o TEA, mas no sentido de... Tem muita coisa que a gente consegue perceber claramente que eles conseguem evoluir com estímulos, com treino, principalmente quem foi estimulado desde a infância. Mas tem algumas coisas que ao longo da vida você percebe que a pessoa não dá conta, mas não dá conta mesmo. Sim. Então, assim, e vai ser cobrado por aquilo. E outras que às vezes a pessoa já está desenvolvendo, só que por falta de prática depois começa a perder também, né? Essa psicoeducação entraria nisso. Com certeza. Por exemplo, uma das características mais presentes na neurodivergência, principalmente no TDAH, é a desregulação emocional. No TEA também tem bastante, né? Mas essa intensidade do sentir. Então, a psicoeducação, ela entra com o ensino da capacidade de se autorregular, que é o processo de aprender a se perceber, se sentir, e a partir disso, com o diálogo interno estruturado, conseguir fazer essa autorregulação sem depender de outros. Então, essa é uma estratégia que, inclusive, muitos pais deveriam já conhecer, né, para ajudar seus filhos. E o curioso é isso, porque muitos pais que têm seus filhos TDAH, até também são e não sabem. Sim. Então, ali, quando o pai, ele muitas vezes leva o seu filho para ter o diagnóstico, ele acaba, a mãe, né, principalmente a mãe, né, Lilian? Acaba descobrindo esse diagnóstico tardio também, e aí todo mundo pode se ajudar nesse processo. Minha mãe é muito funcional para ser TDAH. Ela tem as vantagens do TDAH sem as desvantagens. É muita sacanagem isso. Queria conseguir fazer metade a criatividade, né? O hiperfoco. Mas você falando nesse... Desculpa, só cortar rapidinho. Que também, quando vem um diagnóstico já para outro familiar, você percebe que... Obviamente, a gente não pode falar de uma família padrão ou coisa assim, porque isso, de certa forma, não existe tanto.
Mas é aquela questão, você já espera que a forma de comunicação e os problemas já vão estar acompanhando em outros familiares. Então, basicamente, uma coisa acumula junto com a outra, né? Uhum. O problema é que não vai estar sendo acompanhado, até por conta que, na grande maioria das pessoas, nunca vai ter esse diagnóstico, né? E não vai ver aquilo como errado também, às vezes. Sim, E aí o que acontece também? normaliza, Aí, né? desculpe ter te cortado tanto, tá? Ai, por favor, continue assim. Que é assim que uma boa conversa se faz. A gente vai... gente, aqui é um papo, né? Onde a gente troca experiências e de uma fala, o outro já tem um insight e a gente vai conectando. Eu acho que é isso que faz o negócio acontecer. É que eu acho que a fala que você estava fazendo era bem relevante e mesmo assim eu cortei pra falar outra coisa também, querendo ou não. E olha só que interessante. O preconceito. Então, é muito mais fácil eu falar que é o meu filho que tem problema. Né? Ou o filho do outro. É o filho do outro, né, que tem... Não, eu não tenho TDAH, é o meu filho que tem, ou ele tem TEA, ou ele também tem a questão das altas habilidades, que é um ponto interessante que eu gostaria de falar também sobre hoje. E aí, quando o profissional fala, então, mãe, você já investigou, pai, você já investigou a possibilidade de você também ter... Não, a gente tá aqui para tratar meu filho. E aí, como que essa criança, ela vai conseguir ter autoaceitação se os pais não aceitam? Se os pais não aceitam eles, porque aí dá trabalho, né? Dá trabalho cuidar, olhar para esse lugar. E a psicoeducação é assim, quando você tem o diagnóstico e você se abre para conhecer os transtornos, né, associados ali, você começa a ver certos padrões. Eu falo que quem tem o diagnóstico TDAH, o TEA, a autossabilidade, está na vantagem. Porque centenas, milhares de pessoas estudam sobre a gente e existe uma previsibilidade padrão de comportamento funcional. Então, o TDAH, ele tem uma previsibilidade da impulsividade, ele tem uma previsibilidade da desregulação, quando sabe-se já a questão dos gatilhos, da desatenção. Então, quando você aprende a ter a previsibilidade, já é esperado que aquele padrão de funcionamento neurológico vai se dar dessa forma. Então, a partir disso, você começa a ter um controle maior sobre o seu próprio funcionamento, mas isso exige-se uma psicoeducação para ter esse conhecimento. Então, até porque, assim, a gente pensando enquanto pais, aquilo que eu também faço e que eu acredito que eu não tenho nada e que eu vejo meu filho reproduzindo, eu vou achar normal nele, então eu não vou trabalhar aquilo nele. Então, assim, eu já vou estar errado e vou continuar errando. Porque, quer dizer, eu não vou conseguir ter a visão de enxergar o diferente, porque eu vou achar que é natural. Eu também faço. Imagine se um ambiente... vamos falar assim, caótico. Se existe uma desregulação na organização do pensar. Então, muitas vezes a casa vai ser desorganizada, não tem horários. Agora o meu filho, ele não tem TDAH a princípio, ele tem 6 anos. O nome dele é Paulo. E ele... mãe, por que a gente sempre tá atrasada? Né? Hoje, eu cheguei atrasada porque eu perdi, assim, um pouquinho de noção do espaço, tempo. De local, né? Tava conversando, o TDAH gritou na minha cabeça hoje. Mas é assim, normalmente eu não chego atrasada, eu chego assim no horário, mas é sempre uma correria. E meu filho começou a desenvolver ansiedade por causa disso. Então eu sei que eu preciso me trabalhar, apesar da minha neurodivergência, eu preciso me antecipar às coisas, porque eu estou gerando um comportamento negativo no meu filho. Isso é consciência. Então, não é porque eu sou assim, sabe, síndrome de Gabriela? Vou ser assim. Ele que se vira, ele tem que me aceitar assim. Não, eu estou causando uma disfunção na vida do meu filho, então eu preciso me ajustar. Esse é o processo. Então, eu vou ter que fazer um processo de psicoeducação para que eu consiga me planejar, me organizar e que as coisas fluam. Então, é muito comum. Ontem eu dei uma palestra, uma oficina que eu estou fazendo numa faculdade, e era sobre TDAH. Muitos universitários chegaram até mim e falavam, Elisa, eu não entendo, TDAH não é desorganizado, não é bagunçado? Eu sou muito organizada, desde sempre. Aí eu falei, como que era o seu ambiente em casa? Muitas vezes, o pai, a mãe tem, o transtorno nem sabe, a casa, a rotina não é só a bagunça no sentido de higiene, organização em si, a rotina também é bagunçada. Então, muitos TDAHs, por sobrevivência, desenvolvem estratégias, eu não posso esperar que o outro faça por mim. Então, eles acabam desenvolvendo certas manias que se tornam comorbidades, como o toque, no comportamento, se torna excessivo,
a inflexibilidade cognitiva. Como se fosse para sobreviver naquele meio. Sobreviver, porque é tão caótico, e quanto mais caótico o ambiente externo, mais caótico o ambiente interno. Sabe muito bem disso, né, Antônio? Então, a gente precisa ter uma organização externa para que a interna aconteça. Então, muitos se tornam adultos com toque, se torna excessivo e prejuízos na vida, pela necessidade de se organizar, já que o ambiente interno não proporcionava. Então, não é porque a pessoa é organizada que ela não é TDAH. Sim. Isso é um outro ponto interessante. E me fala uma coisa, como que uma pessoa chega até um atendimento assim? O seu atendimento? Primeiro, raras as pessoas, né, que vão saber que existe dentro da psicopedagogia alguém que atende adulto. Exatamente. Primeira coisa que atende criança, né? Psicopedagogo atende criança. É aquilo, as crianças, essas coisas milagrosamente somem quando viram crescem, adultas. né? Mas assim, eu tô te perguntando, porque assim, é uma demanda nossa, eu digo, enquanto de autistas adultos, porque a gente tem um grupo, um grupo grande de socialização de autistas adultos, e a gente vê a dificuldade da busca por profissionais, seja da psicologia, seja de terapia ocupacional, seja de um médico que possa atender. A gente sabe que, assim, eu tenho nomes pontuais que eu indico porque eu sei que estão atendendo. Nem todo mundo que atende um TEA adulto, ele é especialista em TEA. Sim. Ele atende o TEA na comorbidade. Tipo assim, a pessoa já sabe que é autista, mas ela tem uma depressão, tem qualquer outra coisa, então esse médico trata. Porque não tem. Ele vai entrar com a medicação ali. Ele vai dar a medicação para comorbidade mesmo. Então, assim, é difícil para a gente encaminhar pessoas, não que seja esse o nosso objetivo, mas é que as pessoas venham até nós e é claro que a gente vai fazer de tudo para poder ajudar. Eu acho que, assim, é uma confiança, que nem ontem mesmo, eu estava numa clínica, a pessoa chegou e falou assim, Lília, eu estou com uma paciente da clínica, não tem nada a ver, clínica de emagrecimento, não tem nada a ver com autismo, que era uma paciente autista e que ela precisava ajudar essa paciente a encontrar uma pessoa que ajudasse ela. Querendo ou não, ainda é uma ajuda, ainda tem a ver com essa questão de ansiedade. Sim, porque emagrecimento, né? E tudo a ver com que você falou dessa questão, porque assim, o que a gente pensa hoje? O que um autista adulto que tem esse diagnóstico adulto, não estou falando um autista adulto que veio de terapia desde que nasceu, né? Então, assim, a gente sabe... Aquele que descobre na vida adulta. Que já teve um treino, já teve trabalho de habilidade social, mesmo assim tem dificuldade, porque, né, ao longo da vida as dificuldades, elas vão aparecendo... E se multiplicando. Mas, assim, são coisas que você já não deu conta da vida inteira, né? E você não sabia por que não dava conta. Então, em algum momento, você descobre, opa, agora eu consigo entender por que eu não conseguia fazer. Mas não é porque eu não consigo fazer até hoje. Hoje eu só tenho um nome para dizer o porquê eu não fui até no final. Eu tenho a sigla, né? Exatamente, mas assim, existe a possibilidade de eu trabalhar essa habilidade aqui, né? Eu não consegui até agora porque eu tinha alguma coisa que me impedia, né? Ou porque ninguém me estimulou a tentar fazer, porque, não, é assim mesmo, vamos deixar assim, ou porque ninguém sabia o que fazer. Então, assim, existe o que possa ser feito. E eu falo assim, e isso pra gente é gratificante, a gente poder ouvir uma fala dessa, porque a gente fica meio sem chão mesmo. Eu penso enquanto Antônio, mas enquanto todos os outros que estão vindo de diagnósticos tardios, né? Porque a gente sabe que nem quando o Antônio teve diagnóstico tardio há 11 anos atrás, ainda era muito poucos diagnósticos. Eu digo a nível de Maringá mesmo, né? Tinha os diagnósticos de adultos, mas eram os mais graves, mas os adultos o Antônio teve diagnóstico porque ele entrou numa demanda de profissionais que estavam se comunicando porque estavam aparecendo os diagnósticos das crianças. Quando mudou o DSM-5, então o Antônio teve a sorte, né, de nesse momento, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Se o Antônio fosse criança hoje, a gente estaria diagnosticando ele com tudo aquilo que tem de história nesse... Mas assim, mas não foi uma pessoa que chegou até um consultório médico falando assim, doutora, eu sou assim,
eu falo o que eu penso, eu não tenho relacionamento com pessoas. Não, isso foi uma coisa que... Isso era uma coisa da vida que já estava vindo. Foi ao contrário, na verdade. O médico dentro do consultório, sem a gente perceber, ela fez questionamentos, que a gente... Era uma conversa normal, a chegar no ponto de falar assim, opa, posso investigar? Ela me pediu autorização para fazer isso. Investigaram sem eu saber. Sem você saber. Ainda bem, né, Antônio? A surpresa depois, Não mas ele, na sei. verdade, ele acabou descobrindo, né? Porque acho que tinha um radarzinho ali. Sempre. Mas é isso que eu acho interessante, porque ela buscou essa história de uma outra forma, no sentido de, mãe, senta aqui, ó. Leia isso aqui, trazer a literatura, e aí você já começa a pesquisar também, né? Porque já tinha a internet que tinha, não o que tem hoje, mas já existia alguma coisa que tinha um nome que eu podia olhar lá, e não era TEA, mas que eu podia olhar e falar assim, nossa, se alguém tivesse falado isso para mim há 10 anos atrás. Então, 15 anos atrás, 20 tinham anos coisas pontuais ali que, se ele fosse criança, seria diagnosticado. Mas as pessoas que estão tendo esse diagnóstico hoje são pessoas que não teve nenhum atendimento, nenhum suporte médico. E o Antônio teve suporte desde que nasceu, médico. Ele sempre foi acompanhado, porque a gente sempre estava tentando descobrir o que era. Agora, teve pessoas que não teve. Eu Então, fui diagnosticada aos 30 com meu TDAH. Meu TDAH foi a primeira coisa que foi diagnosticada. Antônio foi diagnosticado como hiperativo com 8 meses. A médica falou assim, ele vai te dar trabalho. Ele vai E ser dei. um anjo na sua vida. Dei muito Né? problema Mas o pra trabalho que ainda ela falou assim, ó, ela falou, não posso medicar, não posso fazer nada, mas quando ele entrar, e foi fato, primeiro ano, você vai começar a ter problema. Então, assim, foi exatamente assim, quando ele estava com 7 anos, que para ele não ter prejuízo, ele tomava medicação. Mas assim, ele reclama, né, da questão do uso da medicação, mas eu acho que a medicação foi fundamental para ele estar, onde cheguei. né, tá aqui, exatamente aqui. Sim. Eu tomo até cuidado na hora de falar, porque pode ser que as pessoas pensem, interpretem Sim. errado. Mas eu falo, ser operacional, ser funcional. Exatamente, ser funcional. Hoje eu tomo uma medicação, não é psicoestimulante, mas é pro TDAH também. É uma adaptação, né? Cada um tem que testar, porque medicação é isso. Exato. Sim. Mas no começo, por eu ser psicoeducadora, eu achava que eu tava roubando no jogo. Se eu tomasse medicação, eu tinha preconceito. Estava burlando. Eu tava burlando, porque eu tenho que conseguir sem. Acontece que é um esforço tão grande, Desgaste. um desgaste, uma exaustão tão grande para você conseguir suprir as demandas da vida adulta, que a medicação ela vem para ajudar. E aí entra muitas pessoas acham que o tratamento é só medicação. Sim. E aonde que a medicação, se ela é usada de uma maneira muleta, né, no sentido, Sim, vai resolver exatamente. tudo, você vai aumentando as dosagens, a pessoa vai aumentando as dosagens, não tá funcionando mais para mim, aí chega no limite, o fígado já tá lá, né, gritando, porque a parte que é o comportamento, que precisa ser trabalhado, que é como eu funciono, como que eu posso me ajudar, não é feito. Então, existe uma lacuna hoje. Eu achei muito interessante a sua fala, né? Como que as pessoas chegam até você? Porque elas não sabem que existe. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem médico, você vai no médico, o que o médico vai passar? Você vai fazer, vamos falar do TDAH, a maioria. Você vai fazer dialética, que é raro o médico que vai indicar dialética, que é um tipo de terapia, mas o que eles mais vão indicar é o TCC. No caso do TEA, cognitivo comportamental. Preciso. Né? Ele vai indicar, então você vai fazer terapia cognitivo-comportamental. Acontece que muitos profissionais, psicólogos que atuam, têm o TCC, mas eles têm uma certa política de não... Muitos não são especialistas Sim. da neurodivergência no TDAH. Então, eles vão aplicar estratégias de TCC generalistas. Sim. Que não vão funcionar para uma pessoa TDAH como eu, combo, combinado. Aí funciona assim, os primeiros meses é fantástico, dá um resultado fantástico, assim como a medicação no começo é fantástica, dá aquele boom, né? E aí a terapia ela começa a perder a potência. Ela começa a cair na vala comum, porque você que não consegue, você tem que se esforçar, você que não quer fazer,
Aí a pessoa começa a se sentir preguiçosa. É o seu problema, eu sou o problema do mundo, porque eu que não tô conseguindo. Porque a baixa dopaminérgica, a desmotivação, precisa ser entendida como algo que existe. E aí, muitos profissionais falam, não, esquece TDAH. Esquece o autismo, é mais difícil eles falarem isso, né? Mas no TDAH, que é o mais comum, eles falam, não vamos falar do TDAH, porque você está usando como muleta. Mas não trata-se disso, eu não consigo. Então, o profissional agora, ele precisa entender, para que se aplique o TCC, as mesmas metodologias que são aprendidas na universidade, no TCC, elas precisam ser adequadas para o público caso concreto, TDAH. E, então, essa lacuna está ali. Você está ali fazendo terapia, também tratando a questão da sua relação com o pai, da sua relação com mãe, dos seus traumas, porque está tudo associado na terapia. E existe esse, vamos colocar assim, né, um buraco que muitos profissionais com o TCC não fazem antes, que é a psicoeducação. Então, até mesmo antes de se começar o processo de TCC, é necessário fazer uma introdução. O que é o TDAH? Então, eu sou pioneira no uso de trilhas de aprendizagem no tratamento do TDAH. Eu faço tratamento, eu estou há 10 anos já nessa jornada, mais de 10 anos, o tempo passou já, uns 12 anos já nesse processo, e eu entendi que a gente precisa de autonomia. Então, eu faço atendimentos presenciais mais online, onde a pessoa, ela acessa o conteúdo da psicoeducação, que é muito teórico, para se entender funcionamento neurológico, por exemplo, disparo dopaminérgico tônico e fásico, o que é o centro de recompensa, tem a questão de higiene do sono, tudo isso é muito importante. Então, a pessoa, ela aprende, e aí a gente começa com os treinos comportamentais, que é o que ela precisa aplicar no dia a dia dela. Isso não é em terapia. Que não é em terapia. É terapia, mas não é terapia. Não é em terapia. sessão. É uma terapia que você tem que fazer com você mesmo. Daí, no Autoterapia é o que eu faço. Eu ensino autoterapia. Hoje o meu objetivo de vida é dar autonomia às pessoas. Por quê? É uma condição. Gente, escuta, TDAH, a neurodivergência é uma condição. Você nasceu assim e você vai estar os últimos dias da sua vida com essa condição. É um padrão de funcionamento, de comportamento. Então, você precisa aprender a se autorregular o tempo todo. Saiu do trilho e volta pro trilho. Saiu do trilho e volta pro trilho. Tem dias que você vai estar mais sensível, tem dia que não. Tem dia que vai conseguir, tem dia que não. Tem dia que não. Então, a autoterapia, você não pode esperar a sessão de terapia para chegar no profissional para ele resolver aquele teu problema. Ou a tua mãe, ou o teu amigo. Fala-se muito dos níveis de suporte dentro do autismo, mas não fala-se dos níveis de suporte para o TDAH. Sim. Né? Mas existe a dependência emocional, a codependência. Eu preciso falar com aquela amiga porque aquela minha amiga me acalma. O diálogo interno é muito desestruturado. Então, a autoterapia, ela vem para se aprender a estar consigo mesmo em paz e voltar para o eixo. Ou seja, mãe, eu tô estragado. Viu? Mas ela falou uma coisa aí. Ela falou um monte de coisa relevante pra mim. Quando ela falou agora que nem você busca aquela amiga que te dá, que te acalma. Seu suporte emocional. É o suporte emocional que eu falo assim, a vida toda eu falei que o Antônio tinha os portos seguros dele, tinha sempre aquela pessoa, em algum ambiente ele sempre tinha um espaço onde tinha alguém que o acolhia. As que eu fazia, com pessoas mais velhas do que eu. E essas pessoas não eram da minha pessoas faixa etária. do padrão de vida dele. Eram pessoas assim, que nunca teriam vínculos, teriam um vínculo afetivo, sim, mas não seria o amigo de sair, não seria aquela pessoa que faria parte da tua rotina. Mas sempre existiu essas pessoas. Sempre. Né? E aí, eu tive sorte com isso. Não é uma coisa que você vai ver no dia a dia de qualquer pessoa assim, não, meu filho, ele tem uma pessoa lá dentro da escola que é a pessoa que é o porto seguro dele. Não tem. Porque você tem amigos. Sim. Né? Você tem pessoas que estão em volta de você. Você não precisa de um poste parado lá para você ir lá e ficar lá no poste. Olha, sim, conversando sozinho. E pensando nisso, eu há 3 anos já utilizo a inteligência artificial. Então, nessas trilhas de aprendizagem, antes da IA chegar, eu fazia isso com automação de WhatsApp. Eram mensagens programadas para o treino do diálogo interno estruturado. Então, percorria esses ciclos de perguntas para a pessoa aprender a fazer sozinha. Tipo, o que você está sentindo? Qual que é o fato que te gerou esse sentimento? O que você queria ter aí que você não está tendo? Que se você tivesse, você deixaria de sentir isso? Porque quando você não tem isso, você se comporta dessa forma.
Então, eu fui ensinando as pessoas a atuarem, a funcionarem dessa maneira organizada, estruturalmente, com automações. Quando a inteligência artificial chegou, então eu comecei a programar essa inteligência para ela ser esse suporte. Então, hoje tem desde a parte de psicoeducação, de falar sobre TDAH, explicar o que é o TEA, a pessoa conseguir conversar, entender, escuta, eu tô sentindo isso é TDAH? E a inteligência artificial responde. E hoje a gente tem o processo de aprendizado mudou. Então, a gente faz, normalmente, né? Vou buscar psicoeducação, a pessoa faz curso. Só que hoje a gente não tem tempo de ficar sentada muitas vezes estudando ali de uma hora. A gente não tem tempo para viver mais. Não tem tempo para viver, exato. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho uma inteligência artificial com a maioria dos conteúdos necessários, aonde, eu estou passando por uma desregulação emocional. Faça isso. Leia, assista esse vídeo. Pratique essa ferramenta. Mas isso foi você que criou? Eu que criei. Tá pensando o quê, mãe? Ela é poderosa. Não, tô vendo. É uma Precisamos até para você. Psicoeducação integrada. Então, por exemplo, a gente vai ter uma feira agora, Expo Ingá, e quem participar vai fazer o teste do TDAH com inteligência artificial no WhatsApp. Então, ela vai guiar no teste e já dar a resposta do rastreio, de maneira automatizada. Por quê? A gente aprende de maneira fluida, na comunicação, no dia a dia. E a inteligência artificial, eu trago ela como um apoio, um suporte, justamente para que as pessoas aprendam a se autorregular. Não é para elas se tornarem independentes da inteligência artificial. Eu falo que é um barquinho. Então, você tem ali, escuta, eu preciso de ajuda. O que você... Eu tô passando por isso. Você acha que eu tô ficando louca? Eu sou louco, não se preocupe. Sim, você acha que eu tô biruta? O que é? E a inteligência, ela vem... Ela te responde. Não, mas me conta, o que aconteceu nos últimos minutos para que você concluísse isso? Baseado em que você está acreditando nisso? Não, ela vai falar isso? Faz perguntas assim. Ela pergunta de volta para você. Exato. Eu queria só interromper você por um instantezinho, porque, gente, eu tenho que fazer esse pequeno jabá pra gente aqui mesmo sendo que ele vai ficar desatualizado daqui a um tempo, porque estaremos presentes na Expo Ingá. Não necessariamente como Altstar, mas estaremos todos lá em como que eu posso dizer? Vai ser basicamente um container que vai ter uma parte sensorial para as pessoas. E a gente vai estar nesse container que vai ser junto com o pessoal da CEPED. Então, se você ver essa mensagem e estiver lá presente, contamos com a sua presença e sua visita vai ser muito bem recebida. A gente vai ficar muito feliz de ver você lá. Então, já que ele fez o jabá dele, nós também vamos estar lá, tá, pessoal? Mas eu tô falando de todo mundo. Sim. A Lenisa vai estar lá, falando sim. da gente. Então, estaremos lá todos. Acho que é uma oportunidade única. Qual que são das as datas pessoas. mesmo? A partir de amanhã. Não, mas amanhã. eu tô falando de dias... Não, dia 8 a 18. Do dia 8 a 18 de maio. De 2020. Estamos em 2025, gente. Pra quem não sabe, velho. nós estamos em 2025. Mas a gente fala essas datas porque, querendo ou não, isso daqui vai ficar esse vídeo vai continuar online e já vai ter passado depois desse Exatamente. Então, Mas e você pode disso. comentar depois, você que passou Exatamente. pelo container sensorial, né? Pode comentar como foi sua experiência de ter vivenciado, né, esse processo. Sim. Deixe lá seu depoimento. Eu acho que assim, vou fazer uma fala que eu acredito ser importante, porque é claro que quando a gente faz um trabalho desse, eu acho que assim, tem uma equipe de pessoas que eu falei que é um trabalho de várias mãos, né? A gente sempre busca o fator positivo, né? As pessoas que vão vir vão elogiar a iniciativa, mas a gente vai receber críticas também. Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente inicia um projeto, ele é um início, a gente não sabe efetivamente se tudo que a gente está fazendo vai dar certo. Então, assim, se hoje não for perfeito, no próximo nós vamos mudar. Se no próximo não for perfeito, mas isso é só o início de um trabalho. Em resumo, a gente agradece muito se você nos passar feedback, em vez de apenas criticar. Fica a dica. Mas voltando nos temas que a gente estava comentando antes, uma coisa que me veio que você falou a respeito que a pessoa não faz o específico para TDAH. E daí você pensa. E quando tem tanto TDAH quanto autismo? Daí é aquele negócio, você vai ter que ter a preparação para ambos, ou vai ser até mesmo uma preparação diferente por estar os dois acumulados, né? Ou 3.
Ou mais. Porque a gente tem as comorbidades, eu falo que é o Sim. combo, né? Os pacotinhos que vem junto, ansiedade, depressão e assim Eu ia vai. comentar especificamente da depressão, né? Porque é aquele negócio, não adianta a pessoa estar fazendo todos os trabalhos, mas simplesmente o que está impedindo ela de realmente ter a proatividade é a depressão mesmo. E olha que interessante. Falando de transtorno, a ansiedade é mais comum para o TDAH. E a depressão é mais comum Pro como TEA. comorbidade para o TEA. Ou seja, amanhã eu tenho todo o combo, tem os É 4. porque você tem Isso é TDAH, completo. né? Isso é completo. E assim, Um completo estragado. e é interessante mesmo, porque você disse o diagnóstico do tardio em relação ao TEA, né? Sim. Também. E precoce no outro. Precoce no outro, porque aquilo que incomoda Sim. é o que se torna mais evidente, né, no processo, é aquilo que vai ser visto. Só que aí a gente tem, por exemplo, ontem uma mãe veio, uma profissional da área de educação veio falar que na família dela tem uma criança de 4 anos que tem comportamentos que chamam a atenção, que destoam, que incomoda, que tem a hiperatividade, mas é uma criança que é muito organizada, já tem as cores ali separadas, né? Já demonstra certos padrões elevados. De comportamento. E aí, isso seria um TEA ou seria uma altas habilidades? Porque, Ou os 3. ou os 3, ou a hiperatividade. Porque uma criança com alta habilidade, barra, né, superdotação, ela... Criança, porque tudo começa Lá embaixo. lá embaixo. Nasceu assim, e assim vai se Vai desenvolvendo. É uma criança que ela tá fora do padrão. Aquilo que tá fora do padrão vai chamar atenção, porque incomoda. Aquilo que é Sim. desconhecido. Mas o que acontece muito? Eu olho, a maioria das pessoas por senso comum, ela é organizada, ela enfileira por cor, ela faz isso e aquilo. É TEA. E nem Só enfileirar é TEA, é né? TEA. E nem sempre é. Pode ser um... Toque. Pode ser toque. Ou pode ser uma criança que precisa ser estimulada, porque ela tem altas habilidades, e aí quando ela não é estimulada do jeito que deveria, ela fica irritada. Ela pode ficar mais agressiva, não de bater necessariamente, mas frustrada, não tem paciência. E aí ela vai crescer, muitas vezes com estigmas. Pode ser diagnosticada com TEA, ou com uma hiperatividade, que é o mais fácil. Ela tem hiperatividade, né? Muito mais fácil. E não vai ser estimulada com essas altas habilidades que ela possui e se torna um adulto frustrado, limitado. Outra coisa é das altas habilidades, é que muitas pessoas veem aquilo, nossa, que incrível, altas habilidades. E Não vê o sofrimento. Não só a questão do sofrimento, e esquece de entender que, mesmo não sendo uma deficiência, na verdade é até um superávit, no caso, mas aquilo precisa de uma atenção tão minuciosa quanto essas outras questões, né? Você sabe Porque que senão vai levar o que você mesmo falou, de frustrações e tudo mais. Eu tenho, assim, uma experiência já que a gente já vivenciou de uma mãe que queria o diagnóstico do filho. E a gente sabe que, não generalizando, mas tem muitas pessoas que querem a confirmação do diagnóstico por conta da escola, por causa de benefício, e tudo que vem nesse pacote, né? É claro que nem todo mundo, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que sim. E aí, assim, a criança, ela tinha uma hipótese diagnóstica de um TEA, uma hipótese, tinha uma interrogação ali. Mas o médico estava mais achando que essa criança tinha altas habilidades. E a mãe queria confirmar o diagnóstico do TEA. Aí eu fico pensando assim, se você confirma esse diagnóstico de TEA, eu falo assim, olha o que uma mãe é capaz de fazer com o filho, porque você tira o direito dessa criança, então vamos tratar enquanto TEA, né? É isso que você quer. Então, assim, eu estou tirando o direito de uma criança que pode ter um desenvolvimento na vida maravilhoso, se, né, conduzido para isso. Então, eu falo assim, até onde vai esse poder nosso, né? A gente sabe que a gente tem esse poder de determinar essa vida no sentido de eu posso querer tanto esse diagnóstico para o meu filho ter um professor de apoio e, na verdade, que o meu filho precisa de outra coisa. O estímulo que ele precisa é outro. E o quanto eu vou comprometer a vida dessa criança. E a gente viu isso acontecendo. Aí o profissional até se desligou da rede por conta da necessidade dessa mãe desse diagnóstico e de denúncias, né? Porque ela queria o diagnóstico e o médico não, né? Eu acho que assim, eu acho que temos médicos e médicos.
Mas eu acho que a gente chegou num ponto em que eu, enquanto mãe, acho que eu sei mais do que o médico que estudou, né? E que continua estudando todos os dias, porque eu acredito que a grande maioria dos neurologistas, psiquiatras que estão atendendo autistas hoje, de 10 anos para cá, 12 anos para cá, eles não se formaram para trabalhar com autista. O autismo caiu no colo de todo mundo e todo mundo, a partir desse momento, desse marco aqui de mudança de DSM-5, que eles começaram a se virar. Tipo assim, porque o meu paciente que eu recebi enquanto neurologista era pessoas que tinham comprometimentos maiores a nível de doenças, né? E esse público veio. E eu vou ter que atender, então a partir de agora eu vou ter que mudar a rota mesmo. Então, assim, aonde que cabe o meu direito enquanto mãe de desacreditar na fala do profissional? Eu acho que, assim, se esse diagnóstico vai demorar, eu acho que existe um motivo para essa demora. Sim. Eu entendo a frustração enquanto mãe de entender que eu só vou ter terapia se eu tiver diagnóstico. Eu acredito que hoje muitos diagnósticos vieram por conta de atendimento, então eu acho que, assim, eu não julgo o médico que dá um diagnóstico para a criança ter o atendimento, mas eu acho que o que está errado é a legislação. A lei tinha que ser alterada para que todos que têm qualquer comprometimento tenham. Perfeito. Não Tá? só a legislação, não tô falando... o comportamento tanto da rede de saúde, tanto pública quanto mas privada, que nem assim, ó, de entender que todos esses precisam de apoio. Nós temos duas leis, não temos, que falamos que nem sobre um professor de apoio. Que nem quando a gente fala a título de... Não estamos falando da educação. A gente fala só em TEA. Mas quando você fala na educação, na lei que é da educação, o TDAH entra. Não entra como a pessoa que precisa de suporte? De prova adaptada, de coisa assim. Entra. Uhum. Só que se você for pensar num contexto geral, sem estar falando de uma legislação da educação, a gente sempre vai achar que o TDAH não faz parte do... É porque não tem direito a benefício, não é Ele não tem- considerado uma deficiência. Exatamente. E, na verdade, eu vou fazer um adendo aqui bem interessante, né? Apesar de a gente não ter sido diagnosticado, né? Nós tivemos o fechamento do diagnóstico tardio. O fato de a gente não ter, não saber, de certa forma, desse transtorno fez com que a gente superasse muitos desafios nesse Com processo. certeza. Então, hoje eu atendo alguns adolescentes, atendo criança também. Minha especialidade é adulto, mas também atendo. E aí eu vejo muitos adolescentes condicionados ao TDAH. Então tem que ser assim. Parece que é um conformismo da parte do indivíduo também, de eu tenho essa limitação. É isso, né? Então... Usar de muleta. Usar de muleta. Por quê? Existe todo o apoio. Em casa, não. Você tem TDAH, você tem direito. Sim, você tem direito. Mas, assim, até que ponto é bem contraditório isso. Porque existem níveis e níveis. Tem pessoas que elas não vão conseguir mesmo. Elas vão precisar fazer prova fora da sala de aula. Vão precisar de tempo. Mas nem todos. Nem Sim. todos, né? É isso. Então, eu fazendo faculdade, fui fazer aquela prova de laboratório que tinha que ver o nome das peças lá da anatomia e anotar. O mesmo minuto não vale, porque eu preciso de mais tempo, porque eu fico nervosa com a pressão do tempo. Sim. Quando é uma coisa assim cronometrada. Diferente de sentar fazer uma prova. Então, eu preciso ter autoconhecimento. Eu sou uma adulta, o adolescente ainda não tem. Enfim, é um tema muito controverso. A gente pode voltar a falar sobre isso outro dia, sobre como a gente pode estimular o indivíduo a lutar por si mesmo e ultrapassar as próprias limitações. O que é? Eu gosto muito desse termo. O que é negociável e o que é inegociável? Você sabe o que é inegociável na sua vida? O que você, por mais que passe uma vida, não vai conseguir? Por exemplo, vai ser muito difícil para mim conseguir me organizar para eu conseguir estar mais cedo nos lugares. Não deixar para a última hora. É irresistível deixar para a última hora. Mas eu vou me esforçar porque eu tenho um propósito maior de conseguir fazer essa mudança. É negociável ou inegociável? Vamos descobrir. Creio que seja negociável. Mas existem certas coisas que são inegociáveis.
Tipo, a minha desregulação emocional. Eu não posso prometer pra ninguém que eu vou ser uma pessoa estável. Você vai se manter ali. Vai ter dia que vai, tô doidona hoje. Gente, paciência comigo. Tipo assim, o que você vai criar é alternativa pra você sair daquilo. Sair Estar daquilo que eu atenta. digo, de tipo assim, se eu estou num ambiente desregulei, saio do ambiente, mas eu vou continuar desregulado em outro lugar. Exato. E aí eu vou procurar me acalmar. Então, o que é negociável e o que é inegociável? É uma boa reflexão pra gente ter na vida. Isso vale pra qualquer pessoa. Porque o ser humano não gosta de mudança, né? Não, claro que não. E autista aí ainda mais, gosta ainda menos. A rigidez cognitiva, a inflexibilidade, né? Eu vim me... Vou dar um spoiler aqui. Hoje, gente, o que aconteceu comigo? Eu vim conversando com uma amiga minha no carro e coloquei lá no GPS pra chegar aqui, onde a gente tá, e propaganda me mandou pra outra universidade, que era assim, você digita uma palavra, o Google te manda outra coisa. Não, TDAH, não olhei pro negócio e fui indo. E fui indo, a hora que eu me falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí vim de lá, uns 20 minutos me autorregulando, falei, como que eu fui fazer isso? Como que eu fui deixar no looping emocional do processo? Se eu não sei que isso faz parte da minha rigidez cognitiva, porque eu não aceito errar Sim. no Você processo... não estaria aqui gravando. Não estaria gravando, eu não estaria bem falando. Então eu tenho que aceitar, é o processo de aceitação. Mas se fosse, por exemplo, isso é pro TDAH. Se fosse dentro do TEA, possivelmente não estaria gravando. Não. Porque entra em crise, e essa crise demora horas e pode demorar semanas no processo, porque não aceita, fica num looping. É legal vocês saberem disso, né, quem tá aqui assistindo, que existem essas nuances de diferença, mas Helenisa, você só errou o caminho. Eu não aceito que eu errei o caminho. Não posso. Cheguei. Perfeccionismo. Eu me preparei pra chegar antes, pra não ter esse problema, Exatamente. e fiz uma idiotice dessa. Aí fica no looping. Depois Não, eu posso te dar um exemplo. Depende, mas eu vou dar uns exemplos meus, no caso, que eu era aquela criança que era extremamente competitiva e não aceitava o erro de ninguém, tipo assim. Não era dele, era dos outros. Não, tanto meu quanto dos outros, mas era aquela pessoa que ficava, como que você errou isso, tal, e eu ia, não vou dizer que eu ficava no agressivo de bater, mas eu ficava levantava a voz, eu deixava, tipo, além de eu ficar bravo comigo mesmo, tipo, de ficar frustrado, eu fazia as outras pessoas ficarem assim, mesmo não necessariamente eu estando certo. Sim. E o negócio, na verdade, o baque maior foi quando fui perceber que eu que estava errado na situação, e daí eu fiquei, peraí, por que eu vou estar cobrando os outros se eu não consigo fazer também da mesma forma? Então... Isso é uma função executiva, você sabia? A resiliência é essa capacidade de você... Primeiro, você tem que ter a capacidade de se auto-perceber, e a partir dessa auto-percepção, que é autoconhecimento, você tem... Peraí, apesar de... Por exemplo, TOD, que não é um transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno opositor desafiador, que também é muito confundido dentro do TEA. Que é aquela pessoa que é teimosa, sempre quer estar certa, não admite errar, que é um transtorno opositor, o nome tá ali. Essa pessoa, ela pode se ver de fora, ela sabe que ela tá errada, mas ela não consegue ter a flexibilidade de admitir. O perfil de responsabilidade de quem tem esse transtorno é negacionista ou terceirizador. Diferentemente de um processo dentro do autismo, que tem níveis e níveis do autismo, ok? Mas a gente tá falando do nível que a pessoa consegue desenvolver essa flexibilidade de auto-perceber-se e então fazer o shift. Mudei. E consegui falar, olha, desculpa, eu errei. Olha que difícil. Nossa, eu devo ter causado tristeza e traumas em várias pessoas, assim, e isso me deixa muito triste saber. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, era criança, tava aprendendo. É o processo de aprendizado. O problema é... Mas que é o exemplo que eu queria dar aqui, que eu falo assim, que é muito simples, mas que causa um problema grave. Que nem o Antônio ia para a faculdade e o ônibus de voltar, ele tinha um horário. Então, assim, o Antônio chegava no ponto, no horário, mas o ônibus já tinha passado. Tipo assim, a culpa não era do Antônio. Só que para ele era. Eu sou um incapaz, não consegui chegar no ponto, no horário, não consegui não sei o quê, daí ligava, desesperado. Mas então, daí eu acho que nesses exemplos é mais questão mesmo de comportamental mesmo, no sentido de personalidade, e também a parte que na verdade veio depois dessa outra questão dessas minhas situações na infância, que daí, além de competitividade e tudo mais em esporte e outras coisas, eu descompensei indo para outro extremo de diminuir muito minhas expectativas em tudo. Entendo. O que levou a ser uma pessoa mais negativa e depressiva ao longo do tempo.
Então, nesses momentos, eu começava, em vez de botar a culpa nos outros, ou, tipo, entender que acontece, eu botava a culpa em mim mesmo. E internalizava aquilo como minha responsabilidade. E aí existe uma grande diferença da culpa e da responsabilidade. Porque a responsabilidade é motricidade. Você caminha, você vai pra frente. A culpa, você se penaliza e você trava na vida, não vai. E eu faço os dois. O neurodivergente, ele vive com o peso de ser insuficiente, de ser incapaz. Porque a gente tá sempre no limite e a gente tá sempre se diminuindo pra caber. Vocês já repararam? Muito. Eu gosto muito desse termo. A gente se diminui pra caber. Porque a gente tem que se adequar. Não, a gente esparrama, né? Tipo isso. E quando a gente olha para esse processo de se sentir insuficiente, se sentir incapaz, a gente acaba se julgando e eu tô reorganizando minha cabeça aqui, gente, só um pouquinho, tá? Eu viajei, voltei, vamos lá. Então, a questão da insuficiência leva a pessoa a se decepcionar, a se frustrar. O que acontece muito é que a gente para de sonhar. Eu não quero me frustrar. Deixa de ter qualquer ambição que seja. Eu não quero me frustrar, porque... Vamos falar do megalomaníaco. A gente tem sonhos, eu tenho... Porque assim, pro TDAH ter motivação, e aí você vai me falar se no TEA é assim também. É seu combo, né? Falou assim que não é o puro sangue, né? Não. Eu sou a mistura dos Você é a dois. mistura dos dois. Arranjei uma mãe TDAH e um pai autista. Deu nisso. Então, é isso. Bagunçou. Peguei o tudo. podre dos dois lados. Ah. Em vez de não pegar nada de um deles, peguei os não, dois. O especial, não fala assim. Fala assim, não, filho, porque eu me resolvo A gente não muito estaria bem. aqui se a gente não fosse Exatamente. super, tá? É Lógico. isso. Tá bom. Nós somos extraordinários. Exatamente. Poucas pessoas conseguem fazer o que a gente consegue. Várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. E tanto que bagunça tudo aqui a fala. Adoro. Então, assim, a gente se frustra. Pra eu ter motivação, o que é dopamina? TDAH tem um transtorno ligado à dopamina, que é a expectativa de algo. O que faz a gente se mover é a expectativa de algo. Então, para que eu estivesse aqui, eu criei uma expectativa para que eu chegasse e a gente fizesse esse podcast. Eu criei na minha cabeça uma história para eu estar aqui. Senão, não é interessante para mim, não tô afim, e não iria. Perfeito? E aí, quando a gente cria essas expectativas que geralmente são megalomaníacas, não, porque eu quero fazer um projeto, e não é um projeto. É o projeto. Vai ser referência em Maringá, no Paraná, no mundo. Eu acho que lá os ETs, lá no outro lado... É um Não tá com negócio... o pé no chão. Não tá. A gente viaja, sai da casinha, e aí a gente começa assim, eu vou colocar... Vai ser essa xícara. Não, mas aí... Mas o que tem? O que me custa colocar mais uma garrafa? Não, mas é só mais um papelzinho assim, ó. Aí você vai construindo um negócio que não para de pé e que você humanamente não consegue Não fazer. vai conta. ter fim, né? Então, eu falo que é muito importante, né, para quem funciona desse jeito, eu não tenho diagnóstico ainda, mas se você funciona, tem uma grande chance de você pode ser neurodivergente. Então, cuidado. Tenha um suporte ou alguém do seu lado que te ajude a não esparramar. Desculpa, mãe, por não conseguir ser essa pessoa pra você. Você esparrama? Não é que aquilo que eu falei. Minha mãe é uma pessoa extremamente funcional, mesmo tendo tudo pra ser TDAH. Uhum. É tipo O que assim, seria o esparramar? A gente precisa... É isso que eu falei. Eu quero fazer essa xícara, começo, meio e fim. Mas ficaria tão legal se eu colocasse Não, esse cartãozinho eu vou... junto. Mas aí vai ficando lindo, sabe? O negócio fantástico, na teoria. Como o TDAH, ele tem dificuldade de enxergar o processo como um todo, ele enxerga o começo e o fim. e o fim. Vai dar certo. Todo mundo vai amar, vai ser um sucesso. Mas o processo de construção, ele não é visualizado. Então, quando o TDAH começa o processo de construção, que não é simples, Se frustra. se Porque não desorganiza esperava e aquilo. desiste. É por isso que eu não sou TDAH. E desiste. Entendeu? Não, é porque eu falo que o negócio diferente de você é que você tem toda essa questão de conseguir ver o começo e o final, só que você é capaz o bastante. Lilian, é que você tem é uma dúvida? É uma super pessoa. Você ela tem consegue dúvida fazer. De ser? É. Eu nunca... Um monte de gente já falou que ela com certeza porque, assim, ó, era, eu não- mas eu ela. não- Ó, vamos fazer algo em público aqui. Vou fazer a sua avaliação. Faça. Combinado? Combinado. Não tenha dúvida, gente. A gente faz a avaliação, descarta a possibilidade ou não. Não, eu não tenho. Eu já fiz a avaliação, porque senão vira uma sombra. Faz isso não, é legal fazer piada disso, que ela é uma TDAH funcional. Mas Eu sabia não vou poder mais fazer. que, na Vai. verdade, muitos dos...
Ontem mesmo, fazendo uma avaliação com o pessoal da faculdade, eu falo assim, mas Lenisa, eu tinha muito isso, mas eu já melhorei. Eu quase não vejo mais, mas antes era muito. Sim, porque a gente desenvolve competências e estratégias para conseguir superar certas dificuldades. E não quer dizer também que você não pode ter uma recaída depois também, Você né? sabe Sim. o que Que é o meu caso, por Eu- exemplo. eu- Eu tenho recaída em tudo, eu basicamente. Eu falando não sou de tão mim. funcional como eu era alguns anos atrás. eu às vezes eu penso... A gente vai falar mais sobre Viu? isso. Eu às vezes eu penso que eu me transformei. Eu não consigo me ver hoje, a pessoa que eu sou hoje, eu não consigo me ver lá atrás, como se falasse assim, ai, mas eu sempre fui assim, né? Eu sempre fiz desse jeito, então eu não consigo me ver. Você sabe aquela pessoa assim que não falava em público de jeito nenhum, eu não entrava, eu não gosto de fazer isso até hoje, de entrar numa loja para comprar alguma coisa. Eu não gosto de ter esse acesso à pessoa, assim, ter que perguntar. E eu acho que isso é por conta da reação que a pessoa vai ter. Sabe quando você chega com medo de que a pessoa vai te tratar de uma forma que vai te desagradar? E eu tenho, quando alguém me trata de uma forma assim, automaticamente eu desabo. Desabo. Você já viu- Desabar, de Você já ouviu chorar. falar em disforia sensível rejeição? Não. Tem tantos nomes, as pessoas gostam de falar comigo, porque ela fala, Lenisa, agora eu sei que as coisas têm nome. Eu começo a explicar. A disforia sensível rejeição é diferente da dependência emocional. A dependência emocional, você se abala quando aquela pessoa não Fala. corresponde à sua expectativa expectativa. ou fala alguma coisa. Na disforia sensível rejeição eu falei algo que eu não devia e a pessoa me olhou torto. Tipo, ela olhou assim pra mim, acho que ela não gostou. Aí você fica com aquele looping. Ou, eu fui na loja, a pessoa falou tal coisa pra mim, fez uma crítica, falou que eu fiquei gorda na roupa, sei lá, qualquer coisa assim. Você recebe um processo, e aí assim, é uma dor. É uma dor que parece assim, que você recebe uma facada no peito, chega a ser física, gela, é uma tristeza que te invade, e normalmente a disforia sensível rejeição, ela dura uns 2 dias, parece que você cometeu um crime, é exagerado o sentimento. E depois some, simplesmente desaparece, não é mais importante. Eu acho que eu vivi uma situação dessa semana passada. Mas foi assim como se fosse um julgamento, Uhum. né? De eu ter a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e a pessoa julgou que eu estava fazendo a coisa errada. E como se eu tivesse que provar aquilo que eu tinha toda Valor. certeza, né? Tipo assim, como assim? Você está olhando para mim achando que eu fiz... Ela duvidou de você. Exatamente. Nossa senhora, aquilo foi o suficiente para me sentir... Quantos dias? Quanto tempo você ficou? uns 3 dias. 3 dias no com máximo. A certeza. disforia é interessante isso. E aí, a 3 dias. e a necessidade de eu ter que falar para as pessoas, para como se eu tivesse que alguém olhasse para mim e falasse assim: não, mas você estava certa mesmo. É como se eu precisasse que alguém. E dói. Dói. É sério, gente. Físico. Você sabe, é uma coisa. Eu acho vou que a falar gente precisa mudar de tema. Não, Não só- apenas só- porque o tempo tá acabando, mas porque senão você vai começar Tá, a chorar não, só daqui a vou- pouco. só- Eu quero que você Só termine terminando. Sabe aqui assim, de você saudável. chegar num lugar e você achar que a pessoa não te receber bem porque ela te conhece ou nada disso, mas por educação, e de repente a pessoa é ríspida com você, te dá uma resposta que você não Aquele está gelo, né? esperando, nossa senhora, eu choro. Eu choro. Pode ser, sim, essa questão da disforia, que eu tô trazendo aqui o exemplo. Mas existem muitos fatores, senhora. Vamos avaliar. Inclusive, um deles pode não ser TDAH, pode ser altas habilidades. Ah, não, ela é também, mas com E certeza. o senhor também. Ah, não, eu já teve suspeita de essas habilidades, mas eu sou aquele lá que é caso perdido já. Tipo, não foi Tudo, você viu, não né? foi, Tudo é muito... não fui adequadamente acompanhado nesse sentido, então eu já tô naquela fase de já perdi minhas altas habilidades, eu perdi a capacidade de ser uma pessoa Ah lá, inteira pronto, agora ele vai falar capaz, todos os não então dele. eu agora Não, vamos fico na mudar de fase assunto. rapidinho. Daí eu fico na fase de não negação, eu fico na constante fase do luto por ter perdido aquilo. Eu posso pegar isso que você falou Pode. e trazer? A gente tá falando de uma pessoa que não tem só alta. E o que é ter altas habilidades? Só para deixar claro. Existe a superdotação, a gente tá falando de gênios, e a gente tá falando de pessoas, por exemplo, eu não me comunicava como eu me comunico hoje.
Eu tive que me exercitar muito, praticar muito, para eu conseguir ter uma organização melhor e uma dicção e uma comunicação melhor. Esse era o meu calcanhar de Aquiles antes. Assim como para você era conversar, falar em público, dar cara a tapa, né, fazer o processo. E é na dificuldade que muitas altas habilidades surgem. Então, eu tô me descobrindo com altas habilidades, não em tudo, em áreas específicas. Por exemplo, na comunicação, na análise do comportamento humano. Porque a gente está falando de altas capacidades. Sim. Quando você fala altas habilidades, você tem uma alta capacidade para fazer determinadas questões. Agora, a gente tem que lembrar que, tá? Mas eu não tenho só isso. Eu sou TDAH. O Antônio também é TEA. Então, por que eu não seria? Por que eu não teria altas habilidades? Pelo contrário. Na verdade, assim, a tua capacidade é tão elevada que você consegue superar certos déficits e limitações que o transtorno do TDAH e do TEA estão ali te limitando, e pelo fato de você ter altas habilidades, você está aqui se comunicando, falando num podcast. Você tem um cargo hoje onde você executa coisas complexas, e aí o teste, quando a gente vai fazer o VAIS, que é no caso do adulto, eu tenho algumas críticas nesse sentido. Por quê? Porque ele vai avaliar altas habilidades, mas e o TDAH? E o TEA que está junto no processo? Não é preparado para essas variáveis. Não é, porque chega no final eu não aguento mais responder aquele monte de coisa. Aquele monte de teste. Tem que fazer esse teste. Essa parte lógica da coisa. Então, você está exausto e acaba tendo uma resposta negativa, porque não é considerado também outros pontos no momento de fazer. Então, eu tenho muitos, no caso, para altas habilidades, o psicopedagogo não pode fazer, porque quem aplica VAIS, que é o teste para ver QI, cognição, essas coisas, é apenas neuropsicólogo, ou psicólogo, né, que faz esse teste. E para criança é o VISC. Mas tem esses pontos, né? Eu não atingi tantos pontos porque eu não aguentava mais, eu estava exausta no processo. E também existe o quê? É muita pergunta. Não tem aquele olhar integral. O Enem dos diagnósticos. Viu? Meu filho mais novo, ele sabendo que ele estava sendo avaliado para saber o cognitivo dele, ele burlou o exame. Ele falava assim, ele falava para mim, se eu souber que eu estou sendo avaliado, né, para isso, então assim, tudo que era de pergunta, ele respondia de forma que o teste ia dar ruim. Ele dava a resposta correta, mas não da forma que tinha que responder. Por exemplo, se fosse uma conta matemática, em vez de ele responder a resposta, ele dava ele fazia um outro cálculo para chegar na mesma resposta. Tipo assim, se x mais y é igual a z, ele falava que... Como que eu posso falar? X mais Y era B. menos A. Que A e B é igual a X mais Y. Sim, exato. Ele daria a resposta. Que A e B é igual a Z. E a gente tem isso, porque daí fica metade do processamento eu tô fazendo e metade eu tô no julgamento. E assim, lembra que eu falei, no caso da neurodivergência, a gente se sente insuficiente, a gente se sente incapaz? Agora eu tô sendo testado, será que vão descobrir que eu sou burro? Exatamente. E é aquele negócio também que, querendo ou não, no mundo moderno, a gente não tem tempo nem para descansar mais. Então, é difícil, como que eu posso dizer? Como que você encontra alguém que está, vamos dizer assim, no estado, entre aspas, normal, tipo assim, no seu confortável, mas, tipo, sem problema de saúde, sem nada, para responder essas questões da plenamente. forma, como dizer assim, para fazer de forma ideal. Não encontra uma gente fazer as coisas em forma ideal hoje em dia. E aí eu vou quebrar a sua crença de que você perdeu sua oportunidade na vida. Perdi sim, já tô com 30. Você já ouviu falar em neuroplasticidade, né? Sim, mas só que eu infelizmente não uso psilocibina, essas coisas pra ajudar com a neuroplasticidade, desculpa. Então tá bom, Senhor da glória. Hoje. Lenice, qual que você acha que é o tema da nossa próxima conversa? Porque agora vai ficar muita coisa para trás. Vai ter que dar várias conversas. Vamos pedir, inclusive, para o público que vai estar assistindo, sugerir? Exato. O que vocês acham? O que vocês querem saber que eu possa contribuir para vocês? Altas habilidades é um tema que a gente Porque nunca eu sei que eu vou ter que fazer falou. umas sessões com você, com certeza, para um monte de coisa. Aqui, ó. Isso aqui já tá no pacote, aqui, ó. Aqui é assim. Vamos trazer, assim, a psicoeducação, por exemplo, deixar uma curiosidade no ar. Qual que é a diferença de um comportamento de um indivíduo com altas habilidades para um TEA? Adulto. Né? Como que eu sei que é problemas de socialização ou é simplesmente uma seletividade porque aquele assunto não me interessa? Verdade. Né? Então, eu tenho dos dois, então... Eu tô fazendo muitos diagnósticos com tripla excepcionalidade. Então, assim, me fala como chegar até você claro. para poder fazer
Espera, mãe, não responde isso ainda, porque agora eu vou fazer então a nossa despedida. Daí na sua fala final, que a gente vai pedir para você fazer uma fala final, você faça essa questão. Sim, senhor. Gente, muito obrigado por tudo. Agradeço imensamente a presença de todos nesses comentários e estando assistindo o nosso podcast. Agradeço ao pessoal que sempre nos ajuda a fazer esse trabalho, o pessoal do Ningá, todos os nossos patrocinadores que passam aqui no fundo. Hoje a Adapt também é o nosso novo patrocinador nesse sentido. Nesse sentido, gente, agradeço muito a presença de todos e vou entregar para você fazer uma despedida e uma palavra final. Obrigada, na certeza que voltarei Lá aqui. vai voltar. Com certeza. Então, o meu trabalho hoje, ele consiste em autoterapia. Então, eu tenho uma plataforma de ensino hoje, onde inteligência artificial, aulas e encontro toda semana comigo, ao vivo e online, ocorre o processo onde eu ensino autoterapia. Então, hoje você encontra isso, lenisalucena.com.br. Já me segue no Instagram, nas redes sociais, no meu YouTube. Tenho muito conteúdo gratuito no meu YouTube, Lenisa Lucena. Lenisa com S, Lucena com C. E quem quiser fazer uma avaliação de hipótese-diagnóstico, quem quiser ter uma sessão, eu atendo presencialmente em Maringá, em Ivatuba, e em Floresta, tá? E online. Então, minha especialidade há mais de 10 anos é atendimento online. Só criança que precisa ser presencial, mas o demais é indiferente. E, então, conto com vocês para seguir aqui, ó. Altstar, exatamente, ó. Já curte, compartilha esse conteúdo que é tão essencial para muitas pessoas. Deixe seu comentário aqui sobre conteúdos que a gente possa vir dentro dessa área, no caso. Exato. Não vai pedir pra gente fazer coisa completamente fora da área de trabalho dela. Mas aí a gente também tenta, tá? Não, brincadeira. Tipo assim, as altas habilidades aqui vai buscar. Multitalento. Com certeza. Exatamente. Mas assim, eu queria finalizar convidando todo mundo para assistir o podcast, é claro, mas lembrando que nós vamos estar no Parque de Exposição, Expoingá, 2025. A partir do dia 8. A partir do dia 8. Em que local vai estar o nosso container sensorial? Na entrada do Pavilhão Azul. Bem na entrada do Pavilhão Azul. É bem na entrada no parque. Você entrou no parque à direita, tá? A World Adapt vai estar lá trazendo os equipamentos. É uma empresa que fabrica os equipamentos e eles vão estar em parceria com a gente, que eu acho que, assim, gratidão por eles ter vindo. A gente conheceu eles o ano passado e conseguimos trazer. Esse é um trabalho de várias mãos, porque várias pessoas estão ajudando. A iniciativa é da Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas a gente entende que ninguém faz nada sozinho. E quando a gente tem pessoas que apoiam, acho que o trabalho sempre vai ser o início daquilo que a gente vai desenhar ao longo da vida. Acho que é importante, Lília, falar a função desse container. Sim. Né? Essa ideia foi fantástica, realmente, porque a gente sabe que pessoas neurodivergentes, independente de ter o diagnóstico ou não, pessoas que têm muita sensibilidade auditiva com pessoas, com público, eu mesmo fico sobrecarregada sensorialmente. Então, esse container, ele tá ali para ser uma área de descompressão para crianças ou adultos, pessoas que realmente precisam desse momento de respirar. Não é para ficar lá o tempo todo, Não é um parque, né? Não é um parque de diversões. É realmente um lugar para você se estabilizar. E eu acho que essa palavra descompressão é ótima. É como você chega ali, alivia e volta. Exato, né? É isso. Então, a gente vai esperar vocês. Vai ser um prazer. Gente, muito obrigado por tudo. Meninos, e vemos obrigado. vocês nas próximas. Tchau, tchau.